Na Terra Santa, entre as pedras sagradas e os mercados vibrantes, chegam relatos a Israel sobre uma luz estranha descendo do céu, acompanhada por um som sobrenatural que arrepia até os corações mais devotos. Uma praga de gafanhotos escurece o céu, evocando as pragas do Egito, abalando profundamente a alma de Jerusalém, nossa cidade santa. Os fiéis buscam segurança, temendo o que pode vir a seguir. A paz que antes reinava foi substituída por um arrepio na espinha de todos. Mas o que causou toda essa comoção e como isso mudará a vida daqueles que chamam Jerusalém de lar? Vamos investigar diretamente no coração de Jerusalém para encontrar algumas respostas. Recentemente, um evento notável aconteceu em Israel, proporcionando uma sensação singular de conforto para os cristãos. Uma luz brilhante foi vista descendo sobre a cúpula da rocha em Jerusalém. Um vídeo supostamente feito no fim de semana mostra essa luz subindo repentinamente ao céu. Imagine isso no meio do Muro das Lamentações, onde orações ecoam há séculos e a fé se entrelaça com a história. Uma revelação extraordinária ocorreu. Jesus Cristo, o arcanjo Miguel e uma multidão de anjos decidiram se revelar nesta cidade espiritualmente carregada, onde elementos antigos e modernos convergem e cada pedra conta uma história profunda. Esta não é a primeira vez que esse fenômeno celestial ocorre. Aparições semelhantes têm surgido no céu de Israel inúmeras vezes em 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023. Seja de dia ou de noite, todos os anos os crentes em Jerusalém podem ver a luz quando Jesus e os anjos descem à terra. Paralelamente a essas descidas de luz, na parte central de Israel, estranhos e poderosos sons têm ecoado, confundindo muitos. Mesmo o exército e a polícia não conseguiram explicar o que estava acontecendo. As pessoas começaram a comentar sobre isso nas redes sociais, relatando estrondos altos e vibrações fortes em lugares como Gudã, Tel Aviv e Petah Tikva. Os sons foram ouvidos até em Julis, a 50 quilômetros de onde começaram. A polícia de Israel e o exército ficaram intrigados e não conseguiram fornecer uma resposta clara sobre a causa dessas explosões. O que é realmente estranho nesses sons é que eles são novos e incomuns, e a maioria das pessoas nunca ouviu nada parecido, o que os torna ainda mais misteriosos. Eles possuem uma qualidade assustadora, como gemidos e vibrações metálicas que soam como instrumentos musicais. Algumas pessoas até afirmam ouvir vozes indistintas misturadas com esses sons estranhos. Será que esses sons poderiam significar algo importante? Seriam um sinal de algo maior? Algumas pessoas veem esses eventos como sinais do fim do mundo ou algo semelhante, associando-os a histórias bíblicas que falam sobre trombetas. De acordo com essas histórias, esses sons podem indicar que o fim dos tempos está próximo. E vi os 7 anjos que estão diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que tinha um incensário de ouro, veio e ficou junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 2 e 3. Além disso, o clima desértico de Israel, especialmente durante a época mais quente do ano, contribui para a proliferação de gafanhotos. O clima quente no sul de Israel acelera o desenvolvimento dos gafanhotos, resultando em um aumento rápido da população desses insetos. O aparecimento deste enxame não surpreende aqueles que estão cientes da diminuição dos fluxos dos rios Eufrates e Tigre, o que tem gerado inúmeras consequências. A escassez de água nos países vizinhos, particularmente na Síria e no Iraque, pode aumentar a pressão sobre os recursos hídricos, levando a uma potencial instabilidade política e possivelmente a conflitos na região, impactando indiretamente a segurança de Israel. A falta de água pode deslocar populações, resultando em uma possível crise de refugiados. Israel, já lidando com questões regionais complexas, poderia ser forçado a aceitar refugiados ou a fornecer ajuda humanitária. Jerusalém, frequentemente retratada como uma donzela em perigo na Bíblia, é uma cidade bem fortificada e estrategicamente localizada no mundo antigo. Contudo, ao longo de seus milhares de anos de história, raramente desfrutou de períodos prolongados de paz. Como cidade santa, Jerusalém sempre foi alvo de muitos olhares ao redor do mundo.
Diversas forças veem a cidade como um ponto estratégico para seus próprios interesses, alimentando conflitos que duram milênios. O que distingue Jerusalém de outras cidades é sua essência misteriosa que atrai a humanidade. Essa cidade antiga, entre os muros sagrados do Muro das Lamentações, carrega uma verdade eterna que impacta aqueles que vivem à sua sombra. Jerusalém é a única cidade na história da humanidade reivindicada repetidamente por 3 religiões monoteístas como sua cidade santa, simbolizando a presença de Deus na terra. Para os judeus, a terra era sagrada mesmo antes de ocupá-la, pois lhes foi prometida por Deus. Abraão e Moisés foram figuras centrais na história de Israel, com o único Deus fazendo uma aliança com eles e trazendo seu povo para a terra prometida, Canaã. Jerusalém foi conquistada pelo rei David e a construção do templo e a instalação da arca foram consequências naturais dessa aliança com Deus. Para os cristãos, Jerusalém é sagrada porque a paixão e ressurreição de Jesus ocorreram dentro dos muros da cidade. A partir do século IV, visitar os locais sagrados em peregrinação tornou-se uma obrigação para os líderes religiosos europeus. Em 1099, após o Papa Urbano II convocar a Guerra Santa, os cruzados decidiram conquistar Jerusalém dos muçulmanos. Durante os últimos 13 séculos, Jerusalém esteve sob domínio muçulmano, até que em 1917 o Ocidente, representado pelos britânicos, retomou a cidade do Império Otomano. Para os muçulmanos, Jerusalém, conhecida como Al-Quds, é a primeira direção da Qibla, oração, e a terceira cidade santa do Islã. Devido à sua localização geográfica especial e importância religiosa, eventos ocorrendo em Jerusalém são frequentemente associados a sinais da segunda vinda de Cristo. Jesus advertiu sobre guerras, revoluções, fome e pestilências, e há uma relação estreita entre esses sinais. A guerra leva à fome, que por sua vez facilita a proliferação de pestilências. Esses 3 sinais podem desencadear outros avisos. Jesus nos alertou sobre nações se levantando contra nações e reinos contra reinos. As estatísticas mostram que na Primeira Guerra Mundial morreram aproximadamente 31,5 milhões de pessoas, e na Segunda Guerra Mundial, o número de mortos foi de aproximadamente 52,9 milhões, totalizando mais de 83 milhões de mortos apenas nessas 2 guerras no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, o que resultou no retorno do povo judeu à sua antiga terra natal, Israel. Desde então, os judeus travaram 5 guerras significativas para defender sua terra, tornando-se uma nação em 1948. Israel participou de guerras significativas em 1948, 1956, 1967, 1973 e 1982. Isso não significa que Jesus estava se referindo apenas aos sinais na nação de Israel. Os sinais proféticos mencionados por Jesus são eventos globais. Lucas 21h35. No entanto, Israel certamente enfrentou a sua parcela de guerras e revoluções. O Senhor disse que não haveria apenas guerras, mas também revoluções. Quando o então primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, fez uma visita controversa ao Monte do Templo em setembro de 2000 para orar como judeu no local mais sagrado para sua fé, os palestinos se levantaram em revolta. Apesar de Jerusalém ter sido recapturada da Jordânia em 1967, o Monte do Templo ainda está sob controle muçulmano. A visita de Sharon deu início ao que é conhecido como a Segunda Intifada. Alguns representantes palestinos, no entanto, rejeitam a ideia de que a visita de Ariel Sharon tenha sido o catalisador da Intifada, acreditando que o verdadeiro motivo da violência foi o colapso das negociações de Camp David em 25 de julho de 2000. Esta revolta em Israel é apenas uma das muitas que ocorreram nos últimos anos ao redor do mundo. A palavra revoluções é uma tradução do grego aionos, que significa uma condição fixa ou estabelecida, referindo-se ao estabelecimento ou resolução de algo. Pode significar comoção, tumulto, indisciplina, perturbação, desordem e é usada para descrever revolução política ou social, insurreição, sedição, motim, revolta e perturbação. Estamos agora enfrentando tempos de revolução contra a ordem política aceita em todas as nações. O mundo está e estará em turbulência,
o que faz parte do plano do nosso inimigo para trazer caos, medo, perturbação civil e revolução política. Em um clima de tal desordem, será mais fácil para um homem governar um governo mundial único. Diante de tantos acontecimentos, as aparições de Jesus Cristo, o arcanjo Miguel e os anjos podem ser vistas como um sinal de esperança, fé e renovação espiritual para os crentes. Estes eventos sobrenaturais têm o poder de despertar a espiritualidade adormecida e reforçar a crença de que o sagrado está presente em meio às provações e tribulações da humanidade. Esses eventos sobrenaturais, além de oferecer esperança, são um chamado à reflexão e ao reforço da fé. Eles nos lembram que, apesar das guerras, revoluções, desastres naturais e outros desafios que enfrentamos, há um poder maior que vela por nós e que a história humana está, de alguma forma, entrelaçada com a vontade divina. A cidade de Jerusalém é um microcosmo das tensões e esperanças do mundo. Sua história de conquistas, destruições e reconstruções é uma metáfora poderosa da resiliência e da capacidade humana de buscar paz e espiritualidade mesmo em meio ao caos. A cidade é um testemunho vivo da luta contínua por coexistência e entendimento entre diferentes culturas e religiões. As aparições de figuras sagradas como Jesus Cristo e o arcanjo Miguel em Jerusalém não são apenas fenômenos espirituais, mas também eventos profundamente simbólicos. Para muitos, essas visões servem como lembretes tangíveis da presença divina e da proteção celestial, oferecendo consolo e encorajamento. Elas também podem ser vistas como um chamado à ação, incentivando os fiéis a buscar justiça, paz e reconciliação em um mundo dividido. Os estranhos sons e a praga de gafanhotos que acompanham essas aparições trazem à mente as pragas e sinais descritos nos textos bíblicos. Esses fenômenos podem ser interpretados como alertas divinos, chamando a humanidade à introspecção e ao arrependimento. A Bíblia menciona que tais sinais precederiam eventos importantes na história da salvação, sugerindo que a humanidade deve se preparar para mudanças significativas. A resposta das autoridades israelenses e da comunidade internacional a esses eventos tem sido de perplexidade e busca por explicações racionais. A ciência e a religião muitas vezes encontram-se em um diálogo tenso, especialmente quando confrontadas com fenômenos que desafiam a compreensão convencional. No entanto, para muitos crentes, a falta de explicação científica reforça ainda mais a natureza sobrenatural desses eventos. Os eventos em Jerusalém servem como um poderoso lembrete da necessidade de união e cooperação entre todas as nações e povos. Em um mundo cada vez mais fragmentado por conflitos e divisões, a mensagem de paz e amor de Jesus Cristo ressoa com urgência. As aparições e os fenômenos inexplicáveis são um chamado à humanidade para redescobrir os valores fundamentais de compaixão, justiça e solidariedade. Para os cristãos e outros crentes ao redor do mundo, esses eventos são um incentivo para fortalecer sua fé e assumir um papel ativo na promoção da paz e da compreensão. Eles são lembrados de sua missão de ser luz no mundo, refletindo os ensinamentos de Jesus Cristo em suas vidas diárias e nas suas interações com os outros. Os fenômenos em Jerusalém, desde as aparições celestiais até os sons misteriosos e a praga de gafanhotos, são sinais que transcendem a compreensão humana e nos chamam a uma maior espiritualidade e vigilância. Eles nos lembram da presença contínua do divino em nossas vidas e da necessidade de nos prepararmos para o que está por vir. Em meio ao caos e à incerteza, a fé se torna uma âncora poderosa, guiando-nos através das tempestades da vida e mantendo viva a esperança de um futuro mais brilhante e pacífico. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E para não perder nenhum vídeo novo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda muito e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Até a próxima!